Pelo menos 9 acusados na Operação Lava Jato firmaram um acordo de delação premiada com a Justiça, um recurso até então pouco explorado pelos advogados. Novidades em processos jurídicos costumam surpreender acusação e defesa. Evandro Lins e Silva, criminalista, causou polêmica ao defender a legítima defesa da honra no caso Ângela Diniz. A socialite mineira foi assassinada pelo namorado Doc Street na década de 70, numa crise de ciúmes. A defesa desqualificou a vítima e conseguiu liberdade para seu cliente. Anos depois, Doca foi novamente julgado e condenado a 15 anos de prisão. Hoje a novidade chama-se delação premiada. Pelo menos 9 pessoas investigadas na Operação Lava Jato concordaram em usar esse recurso para falar sobre o esquema de corrupção na Petrobras. O acusado se compromete em colaborar e denunciar os integrantes da organização criminosa em troca de benefícios como redução ou perdão da pena. A colaboração está prevista na Lei Anticorrupção. Para que as autoridades possam, com essas informações, investigar as outras empresas ou outros funcionários envolvidos, há necessidade de uma colaboração efetiva. O conteúdo do depoimento da delação premiada é sigiloso, mas alguns criminalistas entendem que a defesa do acusado tem direito às informações, já que é parte envolvida na ação. Caso contrário, o processo pode ser anulado. Se nós enveredarmos por esse caminho de que o advogado de defesa não pode ter acesso integral à prova, então a gente vai criar um tribunal de exceção. Vai criar um tribunal em que, efetivamente, a acusação terá sempre vantagem e o processo será dirigido por uma condenação. Em 2011, o ex-secretário do governo do Distrito Federal, Durval Barbosa, delator do mensalão do DEM, firmou um acordo de delação premiada com o Ministério Público e conseguiu se livrar de 2 dos 20 processos que o envolvem em casos de corrupção, desvio de dinheiro público, fraude em licitações e improbidade administrativa. A delação significa uma declaração de culpa. Por esse motivo, empresas envolvidas em escândalos resistem em aceitar esse instrumento. Outro motivo seria a nova legislação mais rígida contra as corporações, que pune com multa de até 20% do faturamento bruto. Ayrton, se um dos acusados não tiver acesso às informações da delação, o processo pode cair? Os advogados de defesa desses acusados, eles argumentam que está havendo uma restrição ao exercício do pleno direito de defesa. Então, com isso, eles podem pretender depois uma nulidade, mas isso já foi feito em outros casos. Que a delação premiada, desde 1999, nós estamos acompanhando. Esse caso é o mais rumoroso de todos. O Código Penal já trazia isso, lei excepcional também já trouxe isso, enfim. O que nós temos que ver nesse caso é o seguinte: a delação premiada, não confundir com extorsão premiada. É isso que os advogados de defesa dizem. Olha, ele mantém o meu cliente preso, ele fica em condições subhumanas, afastado da família, e aí ele fala. É o caso quando diz o pessoal lá que está ligado ao processo no Rio de Janeiro, que fizeram com esse Paulo Roberto que ameaçaram prender a filha, fazer o diabo a quatro e tal. Então foi levado. Então eles chamam isso é uma extorsão premiada. Não, não é. A delação premiada é muito útil no respeito ao crime organizado. E ela deve ser utilizada. Nós temos resultados muito positivos disso. E também em crimes comuns. A delação premiada fez com que o assassino da Dorothy Lang, aquela missionária, foi morta por 2 pistoleiros que estavam lá atrapalhando o interesse dos latifundiários locais, ela fosse identificado o criminoso e fosse preso. Nós tivemos outros casos. O Salvatore Cacciola, ele pretendeu delação premiada aqui no Brasil e não deram. Quando ele foi preso lá, ele voltou aqui e quis arguir que ele tinha direito a, se ele contasse a coisa toda, o juiz não deu. E nem sempre os juízes concordam com a delação premiada, mas no caso de contribuir decisivamente para o esclarecimento do processo, como neste caso, eu acho que ela vai ser aplicada. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já rejeitou a tese dos advogados de defesa, por unanimidade, de que haveria constrangimento ilegal no que diz respeito a livre exercício da defesa e o cumprimento devido do processo legal. O tribunal indeferiu
o processo que chegou lá e manteve os benefícios da delação premiada às pessoas que tinham sido beneficiadas por ela. Ouvi o Demival aqui pelo WhatsApp, não é um contrassenso negociar com bandidos? Não é. Em outros países é chamado colaboração com a justiça. Essa expressão delação premiada, eu não acho que ela é muito eficaz, que as manchetes dos jornais é delator, e a gente, delator, imagina um período de repressão, dedo duro e tal. Então, é a colaboração com a justiça. Não significa que ele não vai ter pena. Não, a pena vai ser diminuída e aí é analisado de forma, a primeira documentação que ele apresenta e os testemunhos que ele apresenta para ver se aquilo deve ser aceito ou não e posteriormente segue o processo. Isso é indispensável em certas circunstâncias para que efetivamente ocorra a justiça.